Renato Paiva demitido do Botafogo menos de 48 horas depois da eliminação no Mundial. Um semestre que poderia ter sido muito melhor se o Botafogo não fosse tão negligente com os primeiros meses do ano e não tivesse feito uma escolha tão errada como essa. Dá um like no vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente em todos os canais da TNT Esportes para não perder nossos vídeos, nossas lives, todos os conteúdos e principalmente a nossa grande cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Lembra quando o Paiva foi anunciado em 27 de fevereiro? O torcedor torceu o nariz, o torcedor não gostou. Era a noite da Recopa, era o jogo da volta contra o Racing. O Botafogo, inclusive, perdeu aquele jogo no Newton Santos, perdeu as duas para o Racing. E o torcedor falou, putz, Renato Paiva, para quem tinha sonhado com o André Jardine, com o Roberto Mantini, Renato Paiva, um treinador que não tinha feito um bom trabalho no Bahia, saiu queimado, né, com o torcedor do Bahia e que estava disponível para ser contratado na virada de fevereiro para março, podia contratar o Paiva em janeiro. Ele morava no Rio de Janeiro, ele estava sem clube, mas o Botafogo perdeu tempo e com isso ele jogou fora duas decisões em fevereiro, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, títulos que ele ainda não possui na sua galeria, não é verdade? E perdeu tempo de preparação para Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa do Mundo de Clubes e etc. E trouxe um treinador cujas características não combinam com o tal Botafogo Way, o método de trabalho idealizado pelo John Textor. Deu no que deu, durou 4 meses, teve um aproveitamento de menos de 60%, um desempenho horroroso fora de casa e derrotas com posturas inaceitáveis como a de sábado. Ele perde só de 1-0. Ele perdeu para a Laú de 1-0, uma postura ruim no Chile. Ele perdeu para o Estudiantes por 1-0, uma postura ruim na Argentina. Ele perdeu para o Palmeiras por 1-0, um horror. Um horror, parecia que estava encarando o Paris Saint-Germain, mas era o Palmeiras. Era um adversário contra o qual ele poderia competir. Ele tinha condições de bater de frente. Tanto que nos últimos 15 minutos do jogo, do segundo tempo da prorrogação, ele tentou fazer o que não fez em 105, mostrando que a estratégia tinha sido errada para o jogo. Um treinador que não tinha capacidade de comandar um projeto tão grande. Me pareceu um treinador pequeno para um projeto tão grande. E quem acompanhou esse trabalho do Paiva do Botafogo, né, detectou isso. O desempenho fora de casa sofrível, absolutamente sofrível. E aí o Paiva vem para a coletiva depois do jogo contra o Palmeiras e fala, não, mas veja bem, né, nós perdemos para um adversário que tem condição de pagar milhões por um jogador como o Paulinho, como o Vitor Roque. Opa! O Botafogo gastou 500 milhões só na janela do início do ano. 500 milhões de reais. Ah, mas também trouxe uns caras aí é culpa do Botafogo. Se o Botafogo jogou dinheiro fora, se o Botafogo errou nas avaliações, se o Botafogo contratou o Juan Cruz, pelo que contratou, eu acho bizarro. Aí a culpa é do Botafogo, mas dizer que tratar como coitadinho, veja bem, né? Não tinha como, né? Olha o Palmeiras, muito mais poderoso, baixa a bola. Não é por aí, não vem vender esse argumento pro torcedor. Desculpinha esfarrapada pro torcedor. A verdade é que o Botafogo pegou um adversário que ele encara, ele tem condição de encarar, tanto que no ano passado ele fez o que fez com o Palmeiras, né? Ao longo do ano. E ele tratou o Palmeiras como o Paris Saint-Germain. Inacreditável, inaceitável, muito pouco para aquilo que o Botafogo tem a oferecer para qualquer treinador hoje, de material, de investimento, de preparação, de estrutura, muito pouco. Então é por isso que o Paiva caiu. E o Paiva cair 4 meses depois de assumir, é o John Textor reconhecendo que errou no início do ano. E quando a gente dizia isso, tinha gente que torcia o nariz, eram poucos, é verdade. A maior parte do torcedor do Botafogo sabe que o Textor errou e estava irritado com aquele planejamento do início do ano. O Textor errou no planejamento. O Textor achou que a exceção que foi 2024 vai se repetir todo ano, vai virar regra. Não, o ano do Botafogo começa em abril. Não, ó, várias frases que a gente foi ouvindo e que sempre me soaram absurdas. Não, o que importa para o Botafogo é a segunda janela. Muito bem, estamos vendo. Agora vai ter que correr atrás de um treinador. Imagino que ao fazer um movimento como esse, o Textor já tenha um nome engatilhado com o qual ele pretenda trabalhar, mas vai ter que correr atrás de um novo treinador com um prazo curto, com o brasileiro voltando daqui a menos de 15 dias, com um clássico contra o Vasco para disputar, jogando fora 6 meses de planejamento. Uma pena que o Textor tenha ido nessa direção, espero que ele tenha aprendido uma lição, né? A arrogância, o descaso, o desleixo, isso custa caro num futebol caríssimo, e aliás, falar em futebol caríssimo, o Paiva também deu 72 milhões de motivos para ser demitido, né? Porque não tenha dúvida de que essa demissão do Paiva
também se dá pelo prejuízo gerado por essa eliminação. O Botafogo deixou de arrecadar 72 milhões de reais. E qualquer empresa, um profissional que gera um prejuízo como esse, ele é mandado embora. O cargo dele vai pro saco, não tem jeito. Você deixou de ganhar por covardia. Pô, você deixou de ganhar 72 milhões de reais porque você caiu pro Bayern de Munique, o clube um dos mais poderosos do mundo. Tá bom, né? Realmente é o lógico, não tem muito o que fazer. Você deixou de ganhar 72 milhões de reais porque você foi atropelado pelo Manchester City do Guardiola. Porra, que azar, né? Cruzamos com os caras, não tem o que fazer. Não. Você deixou de ganhar 72 milhões de reais porque você caiu pro Palmeiras, porque você se acovardou contra o Palmeiras, porque você não quis jogar contra o Palmeiras. Um Palmeiras que chegou nesse jogo com o mental, a confiança abalada pelo que tinha acontecido na primeira fase do Mundial. Não chegou tão favorito quanto o Botafogo chegou. Então, realmente, isso é inaceitável. Isso tem que gerar alguma consequência, e a consequência foi a demissão do Renato Paiva. Agora que o Textor haja rápido, coisa que ele não fez no início do ano, não fica com isso, o Caçapa tá aí, ele comanda o time. Não dá. Textor, espero, já percebeu que não dá, que ele consiga agir rápido na escolha de um treinador que honre as características do clube e do time, principalmente. Porque ele tem um time para jogar para frente, ele tem material humano para ser propositivo, agressivo, ofensivo, que eu acho que é o que mais encaixa dentro do que tem nas mãos. E o Renato Paiva não conseguiu extrair isso do time do Botafogo. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau!